A carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. A aula 12, a bendita esperança, a marca do cristão. Vamos lá então para o texto áureo, está aí a marca do cristão, Jesus Cristo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Paulo está escrevendo a Tito, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Está aí o significado de altercadores, é o que disputa, aquele que cria polêmica, polemiza, discute intensamente. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Vamos orar. Pai querido, nos ensina, Deus, a amar. Nos ajuda, papai, a amarmos uns aos outros, em santidade, em oração, em vida, meu Pai, no altar do Senhor, em adoração, da forma, Deus, que o Senhor realmente tem para cada um de nós, uma vida simples, uma vida buscando o Senhor. Ajuda o meu irmão, a minha irmã, a buscar mesmo, Deus, a santidade, a adoração, para que sejamos purificados a cada dia e continuemos firmes na nossa caminhada, em nome de Jesus, Pai. A verdade prática dessa lição, a esperança cristã, é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores e das intempéries em nossa jornada de fé. A esperança cristã aponta para um futuro em que o desfecho divino se revelará fielmente. Essa esperança traz uma perspectiva de vigilância para não sermos apanhados de surpresa e, ao mesmo tempo, uma perspectiva de alegria e consolo diante de todo o sofrimento que padecemos nesse mundo. Essa bendita esperança nos traz firmeza e solidez em tempos de grandes incertezas e grandes conflitos, firmes na promessa do Senhor. Olha o que Paulo escreve aos Romanos: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E ele continua: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A introdução dessa aula, a marca do cristão, lembre sempre disso, esse carimbo de Jesus na sua vida. É impressionante como a esperança cristã fez com que a primeira geração de cristãos, que sofreu grandes aflições, vitupérios, tribulações, expoliação de bens e o que mais? Muitos outros prejuízos por causa de sua fidelidade ao Senhor, não perdeu a capacidade de se alegrar e regozijar-se em Cristo. Eles tinham nos céus uma possessão melhor e permanente. Temos então um antídoto do céu
para nos motivar a perseverar na fé em Cristo em meio às aflições do tempo presente. Aleluia por tudo isso. Desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Nesse sentido, a esperança cristã tem seu fundamento na ressurreição do Senhor Jesus. Vamos ver agora algumas coisas importantes. É uma obra poderosa de Deus essa esperança cristã. O que mais? Ela é uma expectativa favorável e estimulante. Cristo, esperança da glória. Paulo confirma que esta esperança foi estabelecida por meio de Cristo, o cumprimento de uma grande e superior expectativa. A esperança na ressurreição dos mortos em Cristo, no cumprimento da promessa de justiça, do evangelho, do arrebatamento da igreja, da vocação, da vida eterna e, finalmente, a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É isso que nos mantém de pé, é isso que nos mantém vivos. Essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus, de modo que esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural e espiritual, feita pelo Espírito Santo. Deus é o autor da nossa esperança. Conforme o apóstolo Paulo mostra em Romanos, por isso estaremos preparados para uma caminhada cheia de aventuras em todas as áreas da nossa vida. Nossa fé tem sido provada pela história por meio das perseguições cruéis e muitos outros desafios que sempre nos tentaram. A Igreja de Cristo nunca sucumbiu a eles, sempre prosperou e floresceu por causa de uma esperança gloriosa que nunca puderam tirar de nós, a confiança na vida eterna com o nosso Pai. Temos uma dupla garantia de tudo isso: o amor de Deus que enviou Jesus para morrer em nosso lugar e os atos poderosos do Espírito Santo, que nos levam a abundar em esperança pela virtude deste doce companheiro. Nossa esperança é tão segura quanto qualquer coisa que possuímos. Ela nunca nos decepcionará, nem nos envergonhará por termos confiado nela. Ela é viva através desse amor derramado em nossos corações. O pecado provocou desarmonia na criação. Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Essa promessa originou no Éden, com o descendente da mulher, e se revela hoje por meio de Cristo Jesus. A doutrina dos últimos dias, das últimas coisas, denominada como escatologia, estuda as coisas futuras. Muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas os cristãos se consolam e se alegram no que a Bíblia diz sobre o futuro. O que a palavra de Deus nos diz a respeito do que nos aguarda na eternidade com Cristo é glorioso e incomparável, em que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Mais uma vez o versículo: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente. Decore esse versículo. Você pode realmente memorizar isso e lembrar para a sua mente, para o seu coração, em voz alta, todos os dias isso, quando você se sentir abatido, desesperançoso, quando você estiver intimidado por alguma coisa. Olha o que Paulo diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A Bíblia é um livro de profecia que produz alegria e consolo ao coração do crente. Nela encontramos um Deus soberano que governa as nossas vidas e age em favor do seu povo. A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo e da transformação dos que estiverem vivos por ocasião da sua volta. Trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança de que em breve tudo se cumpra, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir.
A ressurreição de Cristo, mediante o Espírito, é, portanto, a garantia de que seremos ressuscitados e transformados de tal maneira que teremos um corpo imortal e incorruptível. Pesada peça é a âncora, de ferro, presa a uma corrente grossa e lançada ao fundo do mar com o propósito de manter o navio parado. Por isso, a nossa esperança é como uma âncora. Em tempos de incerteza, nossa fé precisa estar ancorada na esperança que Cristo nos dá. Sem Cristo, não há esperança para o ser humano. Há diversas esperanças presentes na cultura humana. Há religiões que expressam sua esperança em uma história cíclica, como no hinduísmo, em que a vida é vista de acordo com o ciclo de nascimento, morte e reencarnação. Outros povos buscam pautar a sua esperança em astrologia, quiromancia, dentre várias práticas pagãs que a Bíblia não só proíbe, como também condena. Mas a nossa esperança está em quem? Em Cristo Jesus. Podemos dizer que toda esperança fora de Cristo é vazia, sem sentido. Já a esperança em Cristo é segura, consoladora e com propósito. A segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter sua esperança. Isso requer de nós uma vida de pureza para desfrutar da promessa de ser como Jesus é. Devemos estar de prontidão, aguardando o dia em que o nosso Senhor arrebatará a sua igreja. Não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá, mas a nossa parte é manter a nossa esperança viva e firme, ancorada nos preceitos do Senhor. Conclusão dessa lição: a história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, sendo apenas uma parte de um todo muito maior. Qual? A eternidade com Cristo. Mantenhamos firmes a confissão da nossa esperança, pois o que prometeu é fiel. E nós falamos tanto sobre esperança, vamos ver o significado de esperança. É um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em alguma coisa boa, fé, expectativa, espera, aguardo. Você acha que esse significado tem a ver com aquilo que nós temos no nosso coração? A esperança de que Cristo vai nos buscar. A vinda do Senhor, a volta do Senhor precisa ser realmente aquilo que vai manter a sua vida firme, alegre, esperançosa. Que o Senhor te abençoe. Esteja mesmo, como a lição disse, ancorado, a sua fé esteja ancorada na palavra de Deus, no testemunho do cristão, no testemunho verdadeiro daqueles que creem também como você crê. Ele vai vir nos buscar. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.